Você já parou para pensar que nem toda música que fala de amor, de céu ou até mesmo de Jesus nasce do Espírito Santo? E mais, você já imaginou que o inimigo também pode compor canções? E que muitos cristãos, sem perceber, estão cantando essas músicas dentro da própria igreja? A música é uma das linguagens mais poderosas da alma. Ela não entra apenas pelos ouvidos, ela desce ao coração, molda emoções, desperta lembranças, cria identidades. É por isso que, desde a Bíblia, vemos o poder espiritual da música. Davi, ao tocar harpa, afastava o espírito maligno que atormentava o rei Saul. Mas o contrário também é verdade. Quando a música se distancia da verdade, ela pode se tornar uma arma de sedução do maligno. São João Paulo II dizia: a música autêntica deve elevar a alma, deve conduzir ao belo que salva, deve aproximar do Criador. Mas o que acontece quando a música, mesmo dentro da igreja, já não conduz a Deus, mas ao ego humano, às emoções passageiras ou até a ideias contrárias ao Evangelho? Hoje, vamos mergulhar em uma reflexão profunda. Como o diabo pode se esconder por trás de uma canção? E por que tantos cristãos estão cantando suas letras sem perceber? Prepare-se. Talvez você descubra que algumas das músicas que parecem inocentes não são tão sagradas quanto imaginava você. Já percebeu que a música tem o poder de transformar completamente o ambiente? Basta entrar em uma sala em silêncio absoluto e, de repente, ouvir o soar de uma melodia suave. O coração se acalma. Agora, imagine o contrário. Um som agressivo, repetitivo, carregado de tensão. O corpo reage, a mente se agita e até a respiração muda. A música não é apenas entretenimento. Ela é linguagem da alma. Na história da salvação, a música sempre esteve presente como uma ponte entre o humano e o divino. No livro de Gênesis, embora não tenhamos detalhes sobre melodias, lemos que Jubal foi chamado de pai de todos os que tocam lira e flauta. GN 4:21. Desde o início, a música se ligava à identidade cultural e espiritual da humanidade. E ao longo da Bíblia, vemos um fio condutor. Sempre que o povo de Deus queria se aproximar dele, a música estava lá. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. Célituro 98.1. O salmista não está apenas sugerindo uma distração ou um passatempo. Ele está revelando que cantar ao Senhor é um ato de fé, uma proclamação pública de que Deus age na história. O cântico novo não é simplesmente uma melodia inédita, é a experiência renovada de um coração que encontrou o Deus vivo. A música que cura e liberta. Um dos episódios mais impressionantes está no primeiro livro de Samuel. O rei Saul, perturbado por um espírito maligno, encontra alívio quando o jovem Davi toca sua harpa. A Escritura diz: sempre que o espírito maligno se apoderava de Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Saul sentia alívio, melhorava, e o espírito mau se retirava dele. Perceba em 16:23. Isso nos mostra uma verdade espiritual poderosa. A música pode ser um canal de libertação, não porque haja magia nas cordas da harpa, mas porque, quando inspirada por Deus, a música carrega consigo uma força espiritual que expulsa as trevas. Agora, pense nisso. Se uma canção tocada para a glória de Deus pode trazer cura, paz e libertação, o que acontece quando a música é inspirada por outro espírito? O olhar de João Paulo II sobre a arte São João Paulo II, em sua carta aos artistas, 1999, afirmou algo profundo. Toda a arte autêntica leva em si um apelo ao mistério. Ela é, em certo sentido, uma abertura para o infinito. Quando falava de música, ele via nela não apenas notas e ritmos, mas uma linguagem capaz de revelar a beleza de Deus. Ele dizia que a verdadeira arte é aquela que aponta para além de si mesma, que conduz o coração humano ao transcendente. Imagine o Papa polonês, apaixonado por poesia, teatro e música, olhando para uma juventude sedenta de sentido. Ele sabia que as canções tinham o poder de moldar mentalidades. Por isso, ele não hesitava em alertar: nem toda forma de arte conduz à verdade. Há músicas que enobrecem, mas há também melodias que obscurecem a alma. O poder da música sobre o corpo e a mente, até a ciência, confirma aquilo que a Bíblia e a tradição da Igreja sempre reconheceram. Estudos mostram que determinadas frequências sonoras podem alterar o humor, acelerar ou desacelerar os batimentos cardíacos, induzir calma ou agitação. Não é à toa que supermercados usam músicas específicas para estimular compras. Academias tocam batidas fortes para manter a energia. E hospitais às vezes recorrem à musicoterapia
terapia para reduzir a ansiedade dos pacientes. Se isso acontece no plano natural, imagine no plano espiritual. Quando cantamos, não estamos apenas emitindo sons. Estamos abrindo a mente e o coração para mensagens que entram em nós com muito mais força do que palavras faladas. É por isso que, em muitos casos, uma letra de música fica gravada para sempre, mesmo depois de anos sem ouvi-la. Você consegue lembrar agora mesmo de uma canção da sua infância? Ela está guardada na sua memória como se tivesse sido escrita ontem. Assim também acontece com os cânticos espirituais. Quando um povo inteiro canta a mesma verdade, essa verdade se torna carne, se torna parte da identidade. A palavra de Cristo habite em vós com toda a sua riqueza. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria, cantando a Deus em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Premput 3,16. Paulo sabia, cantar não é um acessório da fé, é uma arma espiritual. A música, como profecia João Paulo II, em suas jornadas mundiais da juventude, frequentemente dizia que os jovens eram chamados a cantar um cântico novo ao Senhor. Ele via a música não apenas como expressão cultural, mas como um profetismo vivo. Quando milhares de jovens cantavam juntos Cristo é Senhor, aquilo se tornava não apenas louvor, mas proclamação pública, testemunho, evangelização. A música é, portanto, mais do que emoção. Ela é teologia cantada. É doutrina que desce ao coração sem passar necessariamente pela razão. E é aí que mora o perigo, porque se a letra não estiver em sintonia com a verdade de Cristo, aquilo que cantamos passa a moldar nossa fé de forma distorcida. Pense comigo, quantos cristãos sabem de cor as letras de canções inteiras, mas não conseguem recitar um salmo ou um trecho do Evangelho? Isso revela o poder formativo da música. O que cantamos se torna parte de nós. Entre o céu e o inferno, teólogo Hans Urs von Balthasar dizia que a beleza é o esplendor da verdade. Mas quando a beleza é pervertida, ela se torna engano. O diabo sabe disso. Ele não se apresenta sempre com feiura explícita. Muitas vezes, sua estratégia é revestir-se de algo aparentemente belo, agradável, sedutor. É por isso que precisamos entender. A música pode nos conduzir ao céu ou pode nos arrastar ao inferno. Não existe neutralidade absoluta. Uma canção pode ser bela em sua melodia, mas se sua letra contradiz a palavra de Deus, ela não é apenas inofensiva, ela é perigosa, porque coloca no coração do fiel uma mensagem contrária à fé, sem que ele perceba, pois até Satanás se disfarça em anjo de luz. James Corculo 11:14. O inimigo pode se esconder em palavras doces, em melodias encantadoras, em refrões fáceis de memorizar. E, quando menos esperamos, já estamos repetindo frases que não correspondem ao Evangelho, mas sim a uma espiritualidade adulterada. Reflexão pessoal. Agora eu te convido a refletir. Quais músicas você tem cantado dentro da igreja? Elas realmente elevam sua alma a Deus? Ou apenas despertam uma emoção passageira? Será que suas letras estão enraizadas na Escritura? Ou são frases vazias que poderiam ser cantadas em qualquer contexto, até fora da fé? São João Paulo II dizia aos jovens: não tenham medo de entregar-se a Cristo. Ele não tira nada, mas dá tudo. Essa entrega também passa pelo discernimento daquilo que cantamos, porque quando entregamos a voz, entregamos o coração. No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo, como o diabo se infiltra na música, inclusive dentro das igrejas, e como podemos identificar essa armadilha espiritual. Você já se perguntou por que certas músicas grudam na mente, mesmo quando você não quer cantá-las? Ou por que, em alguns ambientes, a música parece conduzir as pessoas a comportamentos que jamais teriam em silêncio? Esse não é apenas um fenômeno psicológico ou cultural. Existe algo de espiritual acontecendo. Desde os primeiros séculos, os padres da igreja alertavam: tudo aquilo que entra pelo ouvido influencia a alma. Santo Agostinho, por exemplo, ao falar sobre a música, confessava que ela era capaz de elevar seu coração a Deus, mas também admitia que se sentia, às vezes, excessivamente atraído pela beleza da melodia, esquecendo o conteúdo da letra. Ele mesmo reconhecia o risco de que a música se tornasse um fim em si mesma, em vez de um meio de adoração. O disfarce do inimigo São Paulo já nos prevenia. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Segundo Cor 11:14. O diabo não aparece sempre como figura grotesca, assustadora, fácil de reconhecer. Sua estratégia é outra. Ele prefere se camuflar no que é aparentemente bom. E a música é uma de suas ferramentas favoritas. Afinal, quem suspeitaria de uma
uma canção com melodia agradável, refrão simples e até palavras que parecem falar de Deus, mas que, no fundo, distorcem o Evangelho. Quem desconfiaria de uma música que desperta emoções intensas, mas esvazia? A fé do conteúdo da cruz? O inimigo não quer que você se afaste de Deus de maneira brusca. Ele quer que você cante uma fé adulterada até acreditar que é verdadeira. Canções que não anunciam a verdade. João Paulo II dizia: a fé que não se torna cultura não é plenamente acolhida. Quando a fé se expressa na música, ela precisa ser cultura de verdade, isto é, formar mentalidades e moldar vidas. Mas quando a música cristã se reduz a frases vagas, emocionalismo barato ou até mensagens contrárias ao Evangelho, estamos diante de um perigo real, um falso anúncio da fé. Pense em canções que falam apenas de vitória pessoal, de realização dos meus sonhos, mas não mencionam a cruz, a entrega, a santidade. Esses hinos podem emocionar multidões, mas não levam ao verdadeiro Cristo, levam ao eu disfarçado de fé. Jesus já nos alertou: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Leque 9:23. Se uma música ignora o chamado da cruz, ela não é plenamente cristã. Pode até emocionar, mas não transforma. Pode até reunir, mas não santifica. Quando a emoção substitui a adoração, imagine entrar em uma igreja e sentir a força da banda, das luzes, dos arranjos musicais. As pessoas levantam as mãos, choram, vibram. Mas, no fundo, o que está acontecendo? É adoração a Deus? Ou é apenas uma catarse emocional? João Paulo II, em muitas de suas homilias, lembrava: a liturgia não é espetáculo, mas o encontro com o mistério de Deus vivo. O perigo é transformar a música sagrada em show, onde o centro deixa de ser Cristo e passa a ser a experiência emocional. Não é errado sentir emoções durante a oração. Pelo contrário, a fé envolve todo o ser humano. Mas quando a emoção é buscada como fim, em vez de consequência, perdemos a essência. O diabo sabe manipular emoções. Deus, por sua vez, toca o coração com a verdade que liberta. O diabo também compõe canções. É duro dizer isso, mas precisamos reconhecer. O diabo também escreve músicas. Ele inspira melodias que parecem belas, mas que carregam mensagens de orgulho, sensualidade, idolatria ou até heresias. E pior, muitas dessas músicas acabam entrando no repertório cristão, às vezes com pequenas adaptações, sem que ninguém perceba. Aqui não se trata de demonizar toda forma de arte popular ou música contemporânea. João Paulo II sempre dialogou com a cultura, reconhecendo nela sementes do verbo. Mas o discernimento é essencial. Nem tudo o que emociona vem de Deus. Nem tudo o que parece falar de amor é realmente caridade cristã. Examinai tudo. Retende o que é bom. 1 Tess 5:21. Essa deve ser a regra para todo cristão. O risco dentro da igreja, o problema se agrava quando músicas teologicamente rasas ou até distorcidas são cantadas dentro da própria igreja. Porque, nesse caso, não estamos apenas diante de uma canção qualquer. Estamos diante de um ensinamento, de uma catequese cantada. E aqui surge a pergunta que João Paulo II faria: que tipo de fé estamos formando nos corações quando colocamos nos lábios do povo palavras que não correspondem ao Evangelho? O Papa sempre insistiu na centralidade da verdade. Para ele, a ilhazintuzeni, música que não conduz à verdade. Cristo não cumpre sua missão. Discernindo os frutos, Jesus nos deixou um critério simples: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Se uma música leva o fiel à oração verdadeira, à adoração silenciosa, à busca pela santidade, então seus frutos são bons. Mas se a música gera apenas agitação, busca de sensações ou até confusão doutrinária, é preciso questionar: será que essa melodia vem mesmo do Espírito Santo? João Paulo II, falando aos jovens em Częstochowa, disse: não se deixem enganar pelas vozes do mundo que prometem felicidade fácil. Somente Cristo é a plenitude da vida. Aplicado à música, isso significa: não nos deixemos enganar por canções que prometem alegria imediata, mas não conduzem ao encontro verdadeiro com Cristo crucificado e ressuscitado. O contra-ataque espiritual é importante lembrar. O diabo pode tentar usar a música, mas Deus é o verdadeiro Senhor da harmonia. A resposta não é viver com medo de cantar, mas buscar a santidade até na escolha das melodias. Quando a igreja canta com fé, quando cada nota e cada palavra são oferecidas a Deus em espírito e verdade, nenhum
nenhuma sombra pode resistir. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Job 4:24. A arma contra a música do inimigo é a música que nasce do Espírito Santo. Reflexão pessoal agora. Pergunte a si mesmo, quais músicas você tem deixado entrar na sua vida de fé? Será que você não está, sem perceber, repetindo mensagens que contradizem a palavra de Deus? Imagine João Paulo II diante de você, repetindo as palavras que tantas vezes dirigiu à juventude. Não tenham medo de ser santos. Isso inclui não ter medo de rejeitar músicas que não conduzem à santidade. No próximo capítulo, veremos como responder ao chamado do Papa, discernir, escolher bem e transformar cada canto em verdadeira oração. Um cântico novo ao Senhor. Imagine a cena. Uma multidão de jovens reunida em Roma, em 1986. O Papa João Paulo II olha para eles com ternura e firmeza e diz: não tenham medo de ser santos. Não tenham medo de colocar Cristo no centro de suas vidas. Naquele momento, muitos pensaram que santidade era um ideal distante, reservado apenas a monges, freiras ou grandes místicos. Mas João Paulo II insistia: a santidade é para todo. Para o estudante, para o trabalhador, para o artista, para o músico. E quando falamos de música, esse chamado à santidade se torna ainda mais urgente, porque aquilo que cantamos revela o que acreditamos, e aquilo que acreditamos molda a nossa vida. O discernimento como virtude esquecida, João Paulo II, em sua encíclica Veritatis Splendor, 1993, lembrava que a verdade não é algo relativo, mas absoluta, porque se identifica com a própria pessoa de Cristo. Por isso, discernir não é questão de gosto ou preferência musical. É questão de fidelidade. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Enjo 4:1. Discernimento é essa capacidade espiritual de reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. No campo da música, isso significa perguntar: essa letra é coerente com a Sagrada Escritura? Essa melodia ajuda a rezar ou apenas distrai? Essa canção coloca Cristo no centro ou exalta apenas o ser humano? Essa música me aproxima dos sacramentos, da cruz, da santidade ou apenas me embala em emoções passageiras? Se a resposta não nos leva a Cristo, precisamos ter coragem de renunciar, mesmo que a música seja popular, agradável ou emocionalmente forte. O Papa que amava a arte, mas não aceitava falsificações, João Paulo II, era um artista, poeta, ator, amante do teatro e da música. Ele compreendia profundamente a força da beleza, mas, exatamente por isso, ele sabia diferenciar a verdadeira beleza da beleza enganosa. Em sua carta aos artistas, ele escreveu: a beleza é chamada a suscitar em quem a contempla o desejo do belo supremo, que é Deus. Isso significa que uma música que não conduz ao belo absoluto não cumpre sua missão espiritual. Ela pode até entreter, mas não salva. O Papa via na juventude uma missão especial: purificar a cultura, não rejeitá-la, mas iluminá-la, não destruir a arte humana, mas elevá-la à sua verdadeira vocação: glorificar a Deus. O canto como oração. Nos Salmos, vemos repetidamente o convite: cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 96, 1. Esse cântico novo não é apenas uma melodia inédita, é uma vida transformada. Quando João Paulo II falava de música, ele chamava os cristãos a entenderem que o verdadeiro louvor nasce do coração convertido. Uma canção pode ter arranjos perfeitos, vozes maravilhosas, mas se não brota de um coração que busca a santidade, não passa de barulho vazio. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. 1 13:1. Assim também é com a música cristã. Sem amor, sem verdade, sem santidade, ela é apenas som. Santidade na escolha da música. Ser santo não significa viver em silêncio absoluto, rejeitando toda forma de arte moderna. Significa escolher com sabedoria. João Paulo II chamava a juventude a não ter medo de fazer escolhas impopulares. Isso inclui a coragem de rejeitar músicas que todos cantam, mas que não elevam o coração a Deus. Pergunte-se: e se, em vez de repetir melodias ocas, você enchesse sua mente com canções que trazem a palavra de Deus? E se, em vez de gastar energia com refrões que exaltam apenas o sucesso humano, você permitisse que os hinos de fé moldassem sua espiritualidade? A santidade começa com pequenas decisões. Até na playlist que
você escolhe ouvir. A responsabilidade da igreja aqui, João Paulo II também nos dá um alerta. Não basta que cada fiel faça discernimento pessoal. A igreja, como comunidade, também tem responsabilidade. Os pastores, músicos, ministros de louvor e liturgia precisam ser guardiões da verdade. Quando colocamos uma música na boca do povo, estamos catequizando. Estamos formando uma fé. E se essa fé é superficial, a culpa não é apenas de quem canta, mas também de quem ensina a cantar. O Papa diria, é hora de purificar o repertório da igreja, não para cair em rigidez estéril, mas para garantir que cada canto seja oração verdadeira, coerente com o Evangelho e com a tradição viva da igreja, esperança e promessa de transformação. Mas aqui não se trata apenas de alerta. Há também uma promessa, porque quando a música é santa, quando ela nasce da verdade, ela tem poder de transformar vidas. Quantas conversões começaram ao ouvir um hino simples, mas carregado de fé? Quantas lágrimas caíram diante de uma canção que, em vez de exaltar o ego, conduziu ao Cristo crucificado e ressuscitado? João Paulo II dizia aos jovens em Toronto, 2002, vocês são chamados a ser sentinelas da manhã, anunciando a chegada do sol e é Cristo ressuscitado. Essa vigilância inclui também a música. Ser sentinela é discernir, escolher, ensinar outros a cantar a verdade. Convite final agora. Feche os olhos por um instante. Imagine-se diante de João Paulo II, ouvindo sua voz firme e amorosa. Não tenham medo de cantar para Cristo. Não tenham medo de rejeitar aquilo que não vem dele. Não tenham medo de ser santos. A pergunta que fica é, você está disposto a transformar sua vida em um cântico novo? Não apenas cantando, mas vivendo cada dia como uma melodia de amor a Deus? Meus irmãos, depois de tudo o que refletimos, fica uma verdade clara. A música nunca é neutra. Ela pode ser canal de graça ou instrumento de engano. Pode nos aproximar de Deus ou nos afastar dele disfarçadamente. São João Paulo II nos lembrou tantas vezes. Não tenham medo. Abram as portas a Cristo. Esse abrir as portas inclui também abrir os ouvidos e a boca apenas para aquilo que edifica, que santifica e conduz ao amor verdadeiro. Talvez hoje você perceba que já cantou músicas que não correspondiam ao Evangelho. Talvez você descubra que deixou o inimigo colocar palavras falsas no seu coração, através de melodias bonitas. Mas não tenha medo. É tempo de purificação. A partir de agora, faça da sua vida um cântico novo ao Senhor. Escolha músicas que fortaleçam sua fé, que tragam a palavra de Deus para os seus lábios, que façam da sua voz um altar vivo. E mais, seja você mesmo uma música de esperança. Que a sua vida cante Cristo, mesmo em silêncio. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Célio 96:1. Rezemos juntos. Senhor Jesus, purifica os meus ouvidos, a minha mente e o meu coração. Que eu só cante aquilo que te glorifica. Que minha vida inteira seja um hino de amor a ti. Dá-me coragem para rejeitar o que não vem de ti e abraçar com alegria a santidade. Amém.